Como medir o poder de um homem? Pelas terras que conquista, pelas batalhas que vence, pelo ouro que acumula, ou talvez pelo domínio mais absoluto que alguém pode ter. O poder sobre o tempo, a capacidade de reescrevê-lo, de moldar os dias, de fazer toda a humanidade viver de acordo com a sua vontade. Essa foi a ambição de um único imperador. Um homem que acreditava que até os segundos deveriam se curvar diante dele. Augusto, o primeiro imperador de Roma, o arquiteto invisível da vida moderna e o responsável por uma mudança silenciosa que molda o nosso calendário até hoje. Séculos antes de sua ascensão, Roma já tinha conquistado povos, territórios e riquezas. Mas sua maior batalha ainda estava por vir. O inimigo era sutil, invisível e indomável. O tempo. Ele escorrega pelos dedos, não se dobra a reis, nem ajoelha a governantes. Mas Augusto acreditava que até o tempo poderia ser domado se a mente humana fosse afiada o bastante. Para compreender a história que tornou fevereiro, o mês mais estranho de todos, é preciso voltar a uma época em que a própria contagem da vida era um caos. O calendário romano não fazia sentido. Meses começavam e terminavam ao bel prazer dos políticos. Faltavam dias, sobram dias. O inverno às vezes chegava no outono. A colheita podia se perder porque o calendário se confundia com as estações. O ano romano era incompleto, inconstante, irracional. Júlio César tentou consertar essa bagunça. Criou o calendário que conhecemos como Juliano. Um avanço gigantesco para a época. Mas o mundo ainda não estava ordenado o suficiente. Havia falhas, ajustes pendentes, e o destino escolheu justamente Augusto para completar essa obra. Só que o imperador que iria corrigir o tempo carregava uma ambição maior do que os seus antecessores jamais imaginariam. Augusto não queria apenas organizar o calendário. Ele queria transformá-lo em sua assinatura eterna. Marcar os dias como quem esculpe uma estátua. Do início ao fim do ano, o tempo deveria exaltar o seu nome, assim como as cidades, as leis, os monumentos, o poder. Augusto não era apenas um imperador, ele era o próprio arquiteto da realidade. O primeiro passo para isso já havia sido dado quando o mês sextilis foi renomeado em sua homenagem. Nascia o mês de agosto, um tributo eterno ao governante que jamais aceitaria estar abaixo de Júlio César na história. Se César tinha Júlio, ele teria agosto, e não qualquer agosto. Se Júlio possuía 31 dias, agosto também precisaria de 31. Um mês tão grandioso quanto aquele que carregava o nome de quem veio antes dele. Mas ao acrescentar esse dia extra em agosto, surgiu um problema que mudaria para sempre o curso do nosso calendário. De onde tirar um dia para entregar a Augusto? De qual parte do tempo arrancar essa homenagem? A resposta parecia óbvia. O mês mais fraco, o mês mais curto, o mês que ninguém defenderia. Fevereiro. Fevereiro já era um mês peculiar desde o início. Em suas origens, ele não pertencia ao mesmo mundo dos demais. Quando o calendário romano começou a existir, março foi o primeiro mês do ano. O tempo só começava quando os campos renasciam e as guerras retornavam. Janeiro e fevereiro vieram depois, quase como anexos ao ano. Meses sem identidade própria. Meses do frio, da morte e do silêncio. O fim e o recomeço se misturavam neles. Os romanos acreditavam que fevereiro era o período dedicado aos mortos. Um mês de expiação, rituais e lembranças sombrias. Era o tempo de honrar espíritos e pedir que eles permanecessem em paz. Um mês que carregava mais temor do que celebração. E foi justamente esse mês, frágil e marginalizado, que Augusto decidiu reduzir. Aquele que já era considerado um mês imperfeito seria encurtado ainda mais. Não foi uma decisão aleatória. Em Roma, nada que envolvesse poder era ingênuo. Um mês fraco era um mês fácil de controlar. Fácil de sacrificar. Fácil de diminuir sem levantar protestos. Assim, fevereiro perdeu dias. Dias arrancados como se a vida ali valesse menos. Ele se tornou o menor mês do calendário.
Um lembrete de que até o tempo podia ser punido. O imperador não sentiu culpa. Para ele, horas, dias e meses eram peças de uma grande obra. Sua obra. E quem ousaria contestar aquele que trouxe estabilidade a Roma, que restaurou a paz, que fez o império florescer? Augusto acreditava que o mundo lhe devia muito, até mesmo o direito de comandar os ponteiros da história. A partir daquele momento, uma pergunta começou a acompanhar fevereiro como uma sombra. Um mês que perde dias pode ainda ser completo. O que foi arrancado nunca fez falta. Ou o mundo simplesmente se acostumou com a ausência. Enquanto o tempo era moldado para exaltar o nome do imperador, algo mais começou a mudar. Se era possível ajustar os dias de um mês, talvez fosse possível ajustar também a memória das pessoas. O passado podia sofrer correções. O presente, remendos. O futuro, novas formas. Augusto percebeu que o controle do tempo era apenas o primeiro passo. O controle da narrativa viria em seguida. Escritos foram reorganizados. Monumentos foram rebatizados. A história começou a girar em torno de uma única vida. Uma única figura. Uma única verdade. A dele. Roma não apenas vivia sob o governo de Augusto. Ela passou a viver dentro do tempo de Augusto. O calendário se tornou uma ferramenta política silenciosa, invisível. Ninguém parecia notar, mas os resultados estavam em todos os lugares. A cada dia que o povo acordava, respirava, comia, trabalhava ou celebrava, havia uma marca invisível apontando para o trono. E fevereiro, o mês que perdeu dias, se tornou o lembrete mais nítido de que até o tempo cede ao poder. Só que uma alteração tão profunda nunca passa despercebida para sempre. Com o passar das gerações, estudiosos começaram a se perguntar: qual foi o verdadeiro motivo da mudança? Por que modificar o mês dos mortos? Por que sacrificar justamente fevereiro? Será que Augusto realmente buscava apenas simetria no calendário? Ou havia algo mais? Uma intenção que permaneceu oculta nos corredores do poder. Uma razão apagada junto com os dias retirados. A resposta pode estar nas ruas de Roma, na forma como o ano se alinhou com o culto imperial, nas celebrações que passaram a exaltar Augusto nos períodos mais importantes do calendário. Ele não queria compartilhar glória, queria centralizar, concentrar, acumular. Quando o tempo se curva a um imperador, o mundo inteiro se curva com ele. O plano estava funcionando. Perfeito, silencioso, indiscutível. Mas uma pergunta, a mais inquietante de todas, ainda ecoa através dos séculos. Se um homem pode mudar o tempo uma vez, o que o impediria de mudá-lo novamente? A decisão de Augusto não foi apenas um ajuste no calendário. Foi um ato de poder, gravado no próprio ritmo da vida humana. Fevereiro, reduzido e curvado à vontade do imperador, tornou-se um lembrete silencioso de quem podia ordenar até o tempo. E assim permaneceu, século após século. Hoje, quando alguém reclama que o mês acaba rápido demais, repete sem perceber o decreto de um homem que viveu há 2000 anos. O calendário que guia aniversários, encontros, guerras e conquistas carrega a marca de Augusto. A cada ano que termina, é ele quem dita quando o tempo se esgota. O que o imperador fez há mais de 2000 anos nos lembra de uma verdade incômoda. O tempo não é tão imutável quanto parece. Ele pode ser medido, dividido, nomeado, até encurtado. Mas, acima de tudo, ele é um reflexo do poder humano. Cada decisão de Augusto, cada dia que desapareceu de fevereiro, mostra que o controle sobre o tempo pode ser silencioso e quase invisível, mas eterno em suas consequências. O mundo seguiu adiante. Civilizações cresceram e caíram. Impérios surgiram e ruíram. Mas o calendário romano permanece, e com ele, o eco de um imperador que ousou reescrever os dias. Fevereiro, mês pequeno, silencioso, sempre lembrando que até o tempo obedece a mãos firmes. E assim, quando olhamos para os nossos próprios anos, para o ritmo das estações, para a cadência da vida, percebemos que carregamos um fragmento da ambição de Augusto. Um fragmento que nos faz refletir sobre poder, controle e a fragilidade daquilo que acreditamos ser eterno.
Talvez, em algum lugar do silêncio do tempo, o imperador ainda sorria, satisfeito por sua obra invisível. E talvez, toda vez que um dia parece passar rápido demais, estejamos apenas vivendo no calendário que ele moldou. O imperador que encurtou o tempo não desapareceu. Ele deixou seu legado em cada segundo que sentimos escorrer entre os dedos. O mistério permanece, a reflexão permanece, e a história, mais uma vez, nos convida a olhar além do óbvio, a questionar o que damos por certo e a perceber que, às vezes, o tempo não é apenas uma medida, é uma ferramenta de poder. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e um comentário. Qual a próxima curiosidade você gostaria de saber por aqui no canal? Até a próxima, pessoal!